confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Bom dia. Por favor, por gentileza, queiram tomar o vosso assento. Como eu fui apresentado para vocês, eu me chamo Anderson Cristo 6. Por pura graça e misericórdia, nós temos doado a nossa vida no Ministério da Evangelização da Santa Igreja há 16 anos. Deus concedeu minha vocação do matrimônio. Eu sou casado, tenho 2 filhos, a Maria Clara e o Gabriel José, coisa mais linda do mundo, a cara da mãe. E vocês não têm noção como é uma alegria para o meu coração poder estar aqui nesse evento com esse nome tão bonito, Combatentes da Imaculada. Nós vamos entender como isso é necessário nos tempos de hoje. Eu peço uma graça especialíssima ao coração da Santíssima Virgem e a todos esses santos que estão aqui presentes, para que me auxiliem, para que eu possa falar da parte de Deus para a sua alma. Quando foi feito o cronograma, o irmão Luiz iria fazer esta pregação que eu vou fazer para vocês agora, e ele me ligou e pediu para fazer a pregação, trocar a pregação comigo com outro tema, porque ele disse que esse outro tema estava mais fresco na memória dele. Ele estava fazendo uns vídeos para o Instituto Hesed sobre essa questão, e eu troquei com ele de maneira pronta e imediata. Eu quero falar uma coisa aqui para vocês iniciando esta pregação. Eu não sei há quantos anos atrás, mas eu estive na diocese de Caratinga, não sei se é assim que fala, Caratinga, essa diocese aqui, pregando um evento de um final de semana. E ocorreu um abuso litúrgico terrível na missa do evento. Quando eu fui comungar, pessoal, eu falei: Jesus, se tu estás presente aqui, eu te adoro, senão o Senhor me perdoa. Porque foi infringido tantas afrontas a nosso Senhor naquela liturgia, tantas invenções, que o coordenador do evento que me acolheu na sua residência, eu falei para ele, amanhã eu vou destruir com tudo isso que aconteceu aqui. Não, porque você não pode fazer. Eu falei, eu vou fazer, porque isso que fizeram com este sacrifício na Santa Missa foi uma ofensa repugnante ao coração de Jesus. O pessoal comungou e o sacerdote falou assim: coloca a mão no irmão para você pegar a energia dele. E o pessoal começou a rezar em línguas no momento que é para fazer ação de graças. Eu não toquei ninguém, fiquei de joelho fazendo reparação. E eu, na pregação, eu dava pulo de 5 metros. Eu falei: vocês são servos da Renovação Carismática Católica, vocês estão tudo preparado para o anticristo acompanhar vocês, porque vocês não sabem nem respeitar o que a igreja pede acerca da celebração do sacrifício da Santa Missa. Não existe esse negócio de pegar a energia do irmão, não existe esse negócio de ficar tocando o outro, como o princípio do anticristo, colocar o homem no centro e excluir a Deus, porque Deus é o centro da sociedade, Deus é o centro de tudo. O que aconteceu? Esse coordenador arregaçou com a minha vida porque eu falei disso. Ele arranhou a minha reputação no Brasil inteiro. Ligou para o Escritório Nacional da Renovação Carismática e falou que eu era um desequilibrado, porque eu defendi o mistério da Santa Missa e que ele, como coordenador, deveria ensinar as ovelhas dele, porque o maior mistério da nossa fé é a Eucaristia. Se eu, como um coordenador de um apostolado, de uma comunidade ou da Renovação Carismática, não levar o povo para o centro da nossa fé, que é Jesus no Santíssimo Sacramento, nós estamos prestando um desserviço para a igreja. Toda pessoa que tem um posicionamento de liderança, a vida dela é levar outros para nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente na Eucaristia. Vocês concordam comigo, sim ou não? Sim. E aí o que aconteceu? Eu dei bravo, eu dei pulo de 5 metros. Eu fiquei anos sem entrar nessa diocese. Eu fiquei proibido durante anos. Esse cara infernizou a minha vida, ligou para tudo quanto é canto. E na vez que eu volto, o irmão pede para me trocar a pregação, e nosso Senhor me coloca aqui para mais uma vez falar do Santíssimo Sacramento e defender a sua honra. Mais do que nunca, nós precisamos
da sua lealdade, da sua amizade e das suas orações, porque nós estamos vivendo um tempo infernal. E o grande ataque do anticristo, vocês não tenham dúvida nenhuma, é o Santíssimo Sacramento. E por que é importante nós estarmos no evento com o tema Combatentes da Imaculada? Porque, queridos irmãos e irmãs, vocês não tenham dúvida nenhuma, o grande desejo da Imaculada para as nossas almas é que o seu Filho Jesus na Eucaristia seja o tudo do nosso coração. Tanto que o grande apóstolo da Eucaristia, São Pedro Julião em Marte, dizia que depois que nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu, Nossa Senhora ainda ficou com os discípulos. Ela não foi junto com Jesus, porque ela tinha uma tarefa: ensinar os discípulos a adorar o Santíssimo Sacramento. Essa foi a tarefa de Nossa Senhora, segundo São Pedro Julião em Marte, um dos maiores santos eucarísticos da nossa igreja. Uma beleza, irmãos. E nesses tempos, mais do que nunca, Nossa Senhora quer fazer isso, e ao longo dessa pregação você vai entender o porquê. Agora, enquanto eu rezava por essa pregação, o que me vinha no meu coração é que Nossa Senhora nos quer dar uma vocação hoje, a vocação de sermos reparadores do Santíssimo Sacramento. Agora, essa questão da Eucaristia, ela é algo tão difícil de se falar, irmãos, porque o próprio Padre Pio disse que nem os anjos conseguiriam explicar para nós o que é o valor da Santa Missa. Imagina isso. E aí Jesus vai dizer para a Beata Maria Alexandrina da Costa, uma santa portuguesa, que eu, por privilégio de graça, tive assim, essa alegria de poder. Eu acho que o irmão Luiz também foi lá na casa dela já, irmão? Hã? Então, morra de inveja. Eu tive uma graça particular. Ontem você falou que você foi na Basílica do Sagrado Coração de Jesus. Eu fiquei assim, falei: ô Jesus, eu sou aí lá. E aí Jesus disse para a Beata Maria Alexandrina, eu tive a graça de ir no quarto dela, ele falou assim: ó, a Eucaristia é o maior milagre da minha sabedoria. E aí o Senhor se entrega num amor profundo por cada um de nós. E São João da Cruz vai dizer que amor se paga com amor. A nossa retribuição deveria ser um coração indiviso de um fervor imenso para amar o Cristo Eucarístico, nosso Senhor. Mas aí, esse Deus que se entrega todo de amor, ele aparece para Santa Margarida Maria Lacoque e diz para ela: Margarida, os desprezos que os homens me dão no Santíssimo Sacramento dói-me mais do que o suplício que eu passei na minha paixão. Então você imagina só a gravidade dessa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Você assiste o filme do Mel Gibson, eu creio que todos assistiram aqui, e não tem como não sentir uma dor profunda no coração. Eu confesso para os senhores que uma vez por ano eu tento assistir aquele filme, porque eu não consigo assistir muito, e todas as vezes que eu assisto aquele filme eu choro demais. E não foi verdadeiramente aquilo que aconteceu com o nosso Senhor, porque na profecia da Sagrada Escritura diz que contaram-lhe os ossos, e ali você não vê o osso de Jesus exposto. E aquele homem, o Pierre Barbet, que examinou o santo sudário, é um médico francês, até escreveu um livro, A Paixão de Jesus Cristo, por um médico cirurgião. Ele não conseguia mais fazer nenhuma vez a via sacra, porque ele sentia dor e desmaiava, irmãos. Por causa que a dor que nosso Senhor sofreu na cruz é uma coisa inimaginável para nós. E aí ele chega para Santa Margarida Maria Lacoque e diz que o desprezo que os homens o dão no Santíssimo Sacramento é maior do que a dor que ele sofreu no suplício da cruz. Meu Deus do céu, como entender uma afirmação dessa, sendo que Jesus disse isso para Santa Margarida foi no século XV? Irmãos, no século XV nós não vivíamos a impiedade e a pecaminosidade que se alastrou nos tempos de hoje. Eu fui pregar no exterior, todos do evento eram homossexuais que pareciam meninas. E aí um dia antes do evento falou assim: ó, eu vou dormir na casa do outro para fazer um
homossexuais juntos a madrugada inteira, se não pecar, e era uma coisa horrível. Nesse lugar, não tenha ninguém que não tenha tido uma relação sexual com alguém. Ela falou, qualquer um que se apontar que alguém já teve uma relação sexual com alguém, 2 vezes por ano eles fazem uma festa do sinal. Quem vai com a pulseira vermelha está compromissado, é namorado, noivo, é casado. Quem vai com a pulseira amarela pode tentar, e quem vai com a pulseira verde está liberado. E nesta festa do grupo jovem da igreja católica tem maconha, cocaína, êxtase, eles têm relação sexual no banheiro. Eu fui conversar com uma moça e ela veio me falar que teve uma relação sexual e ela engravidou, falou para a mãe que ia abortar. A mãe falou, não filha, não faz isso, eu vou te contar um segredo, eu já abortei, eu não tenho paz de consciência até hoje. Ela teve um neném, graças a Deus. 3 meses depois ela se relacionou com o rapaz, na primeira vez engravidou e ela abortou o filho. Ela falou, aqui tem um monte de gente que aborta. As meninas que estão estudando lá mentem para os pais que estão estudando durante 6 meses, elas guardam o dinheiro da faculdade para colocar silicone, para ficar sensual com os rapazes. Um grupo católico de orgia, de profanação, de pecaminosidade, e todo mundo comungando. Uma moça estava em pecado mortal, disse para mim, e ela falou que não queria comungar, e o senhor, que é o coordenador do grupo, chegou e levou a Eucaristia e enfiou, falou assim, porque Jesus é misericórdia, você não pode ficar sem comungar, e ela tinha cometido um pecado de impureza. E o que nós vivemos hoje não tem comparação com o que nosso Senhor Jesus Cristo viveu na época de Santa Margarida Maria Alacoque. Um sacerdote exorcista veio aqui no Brasil fazer uma pregação numa grandíssima comunidade, e o padre estava rezando e falou, me leva até esse lugar. E o padre foi enfurecido para lá e falou assim, abre esse lugar aqui. E abriram esse lugar. Ele falou, aqui nesse lugar se faz missa satânica. O cofundador da comunidade fazia missa negra dentro da comunidade católica, fazendo profanações contra nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Um cofundador de uma comunidade católica extremamente conhecida. O cofundador, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, ele fazia missa negra, ritual satânico com Jesus no Santíssimo Sacramento. Se no tempo de Santa Margarida Maria Alacoque Jesus já reclamava das ofensas, ele aparece para Santa Margarida no Santíssimo Sacramento e diz, eis o coração que tanto tem amado os homens, e mostra para ela o Sagrado Coração, e diz, e não recebe deles a não ser blasfêmias, ingratidões e irreverências. Depois da aparição de Santa Margarida Maria Alacoque, todas as aparições de Jesus do Sagrado Coração para os santos, nas aparições de Nossa Senhora, ela tem um caráter reparador, ela tem um caráter de pedido de socorro. Amem Jesus, parem de maltratar nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem uma galeria imensa de almas vítimas. A beata Alexandrina Maria da Costa, que viveu anos, 16 ou 18 anos somente da Eucaristia, Jesus falava para ela, Alexandrina, eu preciso te crucificar, porque cada vez que eu te crucifico, eu faço erguer do mundo uma alma eucarística para ficar comigo escondido nos sacrários, porque eu abandono nos sacrários e dá um pavor. E quando Alexandrina era crucificada, que ela passava aquelas dores terríveis, Jesus estava nascendo da alma daquela santa seráfica, uma alma eucarística, porque Jesus não aguenta de dor no coração dele o abandono para com o Santíssimo Sacramento. Isso fere, isso causa indignação, isso causa castigo para as nações, isso causa maldição para a Santa Igreja. E ainda Jesus disse que o que mais dói no coração dele é que as almas consagradas têm desleixo para com o Senhor. As almas consagradas, que são religiosos, que mais deveriam amar a Jesus, deveriam zelar por Jesus. Misericórdia, eu fui pregar no estado do Brasil e o Santíssimo Sacramento estava embolorado dentro de um sacrário. Eu fui pregar numa região onde o cara que me chamou era um baita de um milionário, tinha dinheiro, o cara reformou a igreja inteira. Ele deixou o sacrário todo enferrujado debaixo de uma goteira. Eu vi isso com os meus olhos. Aí o que acontece, meus irmãos? Você fala, nunca mais você volta. Em vez da comunidade reagir, é isso mesmo, tem que falar, tem que defender a honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, acreditem no que eu estou dizendo. Em Nossa Senhora La Salete, na aparição na França, Nossa Senhora diz que Satanás seria o rei dos corações, e quando o diabo reina no coração, o que ele mais quer é afrontar Jesus Cristo na Eucaristia. O que acontece no coração dos católicos, que é o triunfo do inferno, é a perda da fé no
do Santíssimo Sacramento, e está sendo tudo orquestrado dentro da igreja para vir a grande abominação da desolação, que é a profecia do profeta Daniel, que Nossa Senhora interpreta, que é a abolição do santo sacrifício da missa. Porque quando foi comemorado na igreja os 500 anos da reforma protestante de Lutero, Satanás esfregou na nossa cara: a igreja católica apostólica romana foi invadida pelos inimigos, e porque não teve uma reação em massa, prova que o povo católico perdeu a fé. Porque quando colocaram a imagem de Lutero, guiado por Satanás, porque tem livros, o padre Júlio Maria de Lombaerd, que ninguém segue mais os ensinamentos dele. Ele escreveu um livro sobre Lutero e disse que Satanás conversava com Lutero, e a linguagem do padre Júlio não é aceita hoje, e deve ter uma treta dentro da igreja católica para beatificar, porque ele não adoçava a pílula. O padre Júlio Maria de Lombaerd era um trovão do céu, um quinto dos infernos. Ele dizia a verdade, ele afirmava o inferno, ele trazia a doutrina da igreja, ele não era aquele homem que seguia o falso ecumenismo. E aí ele dizia o quê? No livro Diabo, Lutero e o Protestantismo, ele mostra a vida moral de Lutero, aquele homem impuro, aquele homem orgulhoso, aquele homem herético, e Satanás conversava com ele e dizia: isso, muito bem, eu estou feliz por essa nova religião que você está fundando. Padre Pio dizia: o protestantismo tem um fundador sobrenatural e o seu nome é Lúcifer. E se você veio aqui nesse encontro para fazer a votação, para levar para quem quer que for o que eu estou pregando, que eu sou desequilibrado, eu não tenho medo de você, porque quando me perseguiram nessa diocese, Deus abriu a porta para mim no mundo inteiro. Não vai ser uma língua que vai te perseguir na verdade. Se você vem para votar, lava tudo e leva para quem você quiser. E aí o padre Pio vai dizer: Satanás, o protestantismo tem um fundador sobrenatural, e o seu nome é Lúcifer, que foi e inspirou Martinho Lutero, aquele grande heresiarca. E a igreja católica não deve comemorar um pecado, porque a reforma protestante não deve nem chamar reforma, é deforma, nega a Eucaristia, nega a Nossa Senhora, nega os dogmas. E sabe o que aconteceu? Estava assim: Martinho Lutero foi um grande testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma mentira diabólica, porque Santo Agostinho vai dizer: tanto é cheio do Espírito Santo uma pessoa, quanto de amor que ela tem pela igreja. Eu provo meu amor pela igreja sendo submisso à sua tradição. Eu provo meu amor pela igreja sendo submisso à sua doutrina. E quando veio os 500 anos da reforma protestante, e que o mundo católico acolheu tranquilamente, que ninguém se opôs, Satanás diz: a próxima atacada é destruir com a Eucaristia, porque o povo não tem mais fervor, o povo não faz ação de graça, o povo está tudo no pecado. E sabe o que a Bíblia vai dizer em Provérbios 28:5? Os homens maus não compreendem o que é justo. Os que buscam o Senhor tudo entendem. O homem natural não entende de batalha espiritual, ele não entende de conjuração do inferno. Sabe o que o homem natural quer? Prazer, dinheiro, visibilidade, só quer saber dos seus negócios, dos seus propósitos, dos seus projetos. Ele não está interessado em lutar pela glória de Deus, em defender a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, em consumir por estudo, em consumir por oração, ter disciplina na sua vida, se importar com a salvação das almas e se importar sobretudo com uma coisa: com a glória que é devida a Deus. O Padre Manuel Bernardes nos ensina que o maior milagre dos demônios é conseguir fazer com que os homens não amem a Deus, porque Santo Agostinho vai nos ensinar: criaste-nos para vós, e o nosso coração não repousará enquanto não estiver em vós. O homem sem Eucaristia, ele vira um nada. A pessoa sem o amor divino dentro da sua alma, ela fica carente, e ela vai rastejar que nem cobra no chão, e ela vai procurar fartar-se de pecado, e não tem como. Jesus disse à samaritana: se você beber desta água, você não vai ter mais sede. A água que ele quer dizer é a graça, a água que ele quer dizer é a água que desceu do seu peito. Os católicos devem beber desse sangue, devem comungar desse sangue, devem viver desse sangue. E aí conseguiu Satanás, jogando o homem no pecado. Porque o livro do profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, vai dizer: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para nos ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. E aí o que acontece?
Santo Afonso vai dizer tal padre e tal paróquia. Aí você vê, por exemplo, um São João Maria Vianney. Ele vai convertendo toda a sua comunidade, ele vai arrancando almas do inferno, ele vai trazendo vocações para a igreja, ele vai acabando com os prostíbulos, ele vai acabando com as baladas, ele vai acabando com a imoralidade. Ele chega no canto e ele transforma toda a sua região paroquial. Aí um homem de longe veio e perguntaram para ele: o que você veio fazer aqui em Ars? E ele respondeu: eu vi Deus, eu vim ver Deus falar na boca de um homem. Ele atrai as almas. Você vê o Padre Pio, as pessoas ficavam na porta da sua igreja 3 horas da manhã, para que quando fosse aberto às 5, as pessoas chegassem o mais perto possível do crucificado do Gargano, assim o chamavam. O Papa Paulo VI dizia: oh, que missa belíssima. O Papa João Paulo II ficava impactado ao saber das celebrações do grande Padre Pio. E aí o que acontece? O sacerdote santo, ele vai trazendo a alma para Jesus, ele vai trazendo a comunidade. Tanto que o grande Santo Afonso, ele vai dizer que um sacerdote, ele não pode adorar somente o Santíssimo Sacramento na sua capela particular. Ele tem que adorar diante do povo, para o povo ver o padre rezando, ver o povo de joelho, ver o povo rezando o rosário. Aí o que o demônio fez? Vamos destruir os sacerdotes para acabar com a liturgia. Aí o que você vê hoje? Você vê Santíssimo Sacramento entrando dentro da igreja num drone. Quem viu isso daqui aqui, levanta as mãos. Aonde que foi brotar uma ideia de fazer isso com o nosso Senhor Jesus Cristo? Para que colocar o nosso Senhor num drone, meu Deus do céu? Que inovação que é essa? Que bagunça que é essa, meu Pai amado? O Papa João Paulo II pediu na Eclésia da Eucaristia para voltarem nas igrejas católicas a exporem Jesus no Santíssimo Sacramento. Ninguém obedeceu. E sabe qual é o problema? Talvez se expor Jesus na Eucaristia, não vai ter almas para ficar velando. Porque o lugar mais visitado das igrejas, menos visitado, é as capelas. E a maçonaria fez o favor de tirar Jesus do centro da igreja e colocar no escanteio. Não quer colocar só no escanteio nos locais físicos da igreja, mas nos nossos corações. Aí vai tendo as inovações litúrgicas. Lá no Rio Grande do Sul, se celebra uma missa e uma criança levanta um chimarrão, e um cara vestido, como o pessoal do sul se veste, gauchão, com uma carne levantada no santo sacrifício da missa. Agora me diga uma coisa: para essas abominações, para essas coisas que são feitas desta maneira, cadê os bispos se levantando? Cadê o Dom Cláudio Gomes falando alguma coisa? Que é o relator do sínodo, que levou um monte de esquerdistas para dar lá dentro, falando que não ia envolver política. Claro que envolve política, só um cego não vê. Só que ninguém fala sobre essas coisas, porque dá problema. Por que os cardeais não falam nada? E os nossos pastores, que Nossa Senhora os chamou no livro do Padre Gobo do Movimento Mariano de Cães Mudos? Meu Deus do céu, os bispos precisam nos ajudar. Nós somos limitados, nós somos os leigos. Ou a gente é santo, ou a coisa vai ficar pior. Porque ninguém fala nada. Aí vai perseguir quem? Mulher de véu, mulher de saia, pessoal que quer comungar de joelho na igreja, pessoal da moda. Tudo bem, eu sei que tem um monte de jovens que faz um monte de loucura. Eu sei que tem menina que veste saia, veste véu, dentro da igreja parece uma santa, lá fora é pior que um demônio. Mas eu não posso culpar todos que fazem isso por causa de um pequeno punhado vaidosos. Sempre vai ter problema na igreja, mas há embate pesado. Parece que se você for na igreja e fazer uma comunhão de joelhos, você está cometendo um crime. Eu vou contar algo para vocês aqui que eu nunca contei em pregação nenhuma. No início da minha caminhada, eu era um menino muito penitente, mas acho que era, não sei se era por consolação espiritual, deveria ter um monte de vaidade misturado junto. Mas um dia eu estava lá em casa, escuta essa história. Eu estava lá em casa rezando diante de um crucifixo, e eu peguei uma corrente e comecei a macerar minhas costas. Mas eu estou falando que eu era novo na fé, já estou com 37 anos, eu deveria ter 21 quando aconteceu, 16 anos atrás. E aí eu estava lá, me macerando, batendo: Senhor, eu quero ser crucificado contigo. Eu tinha lido o livro de Santo Afonso. Nossa, pelo amor de Deus, Santo Afonso incendeia a nossa alma de amor por Jesus. E aí eu estava lá, batendo nas minhas costas: Senhor, eu quero ser crucificado por amor de vós, Senhor, eu quero ser crucificado. E aí eu estava lá, e a minha mãe falou: filho, vamos para a missa. E aí eu tinha acabado de ler aquele documento Dominus Jesus,
fala, não. Eclésia, qual que é o documento do Redentor e Sacramento, gente? Que fala que quem deve escolher a maneira de comungar na igreja é o comungante. E isso daí tem que ser respeitado pelas autoridades eclesiásticas, porque a maneira de comungar eu devo escolher. Isso daí está lá no documento, mas aí tem as constituições, e muda tudo o que a igreja fala. Roma falou uma coisa e chegou aqui, né? Tanto que o cardeal Ratzinger disse para um amigo padre meu, não vou falar o nome dele aqui, falou assim: o Brasil é o pior país em relação à obediência. Eles lá não obedecem nada que nós falamos daqui. A gente fala, chega lá, eles mudam tudo. Olha que praga que a gente vive aqui, se a gente precisa rezar e ser muito santo. Aí eu fui para a missa. Aí, quando eu fui comungar, eu me ajoelhei e o padre jogou Jesus na minha boca. Gente, que agitação que está aqui, por favor, vamos ficar mais recolhido. O padre jogou Jesus na minha boca e disse assim: se essa moda pega. Eu voltei super triste, só que a minha mãe, foi lá falar com o padre. E quando a minha mãe foi falar com o padre, falou: você não poderia ter falado isso para o meu filho. Eu rezei 15 anos pela conversão do menino, ele deu documento da igreja para cometer esse ato. Isso não é moda, padre, isso daí é um modo de amar a Jesus. A igreja permite. Aí o padre começou a gritar com a minha mãe. Como ela ficou nervosa, levantou a voz. Tudo bem, eu sei que poderia não ter feito isso, mas virou uma treta na igreja, porque o padre gritou muito. Minha mãe: você não pode fazer isso. Gente do céu, o negócio foi feio. Aí chamaram o pessoal da pastoral e tal. Aí chegaram para mim, o cara falou assim para mim: você vai embora da igreja agora. Eu falei: eu não vou, eu estou na casa de Deus, eu tenho o direito de rezar. Aí eu fiquei lá com a minha mãe ajoelhada, eu estou bravo, velho. Nossa, ninguém disse, eu tenho 1,68, isso é essa tampa de pessoa, mas eu irado, mano do céu. E aí eu estava lá, falei: não vou embora. Disse: não, o cara tentou pegar meu braço, eu falei: olha, eu vou dar um soco em você, cara, entendeu? Você me deixa em paz aqui. E aí eu estava lá na igreja rezando, chegou um policial com uma metralhadora, não estou falando com pistola, uma metranca. Falou assim: levanta e sai da igreja. Mano, eu comecei a tremer. E aí eu e minha mãe estávamos indo, aí o policial chega lá fora assim: por que vocês bateram no padre? Aí eu falei assim: nossa, pelo amor de Deus, eu jamais faria uma coisa dessa, eu não bati no padre. Apareceu uma mulher do lado e falou assim: bateu sim que eu vi. Te juro, foi desse jeito. Aí nós temos uma prova tal, que eu não sei o que lá. Aí começamos a conversar. E aí minha mãe começou a contestar com o policial. Falou assim: você não pode nos colocar numa arma assim. Você está pensando que eu sou quem? Eu sou uma fiel católica, eu não fiz nada. Se coloca no seu lugar de soldado, que eu não sei o que lá. Aí o policial começou a enfiar a arma na minha mãe, assim, você é folgada, hein, tia? Imagina você lá no xadrez com aquelas mulheres tudo loucas, se rodando lá dentro. Ela falou: tudo louca nada, eu sou psicóloga e louco está sendo minha mãe. Eu falei: mãe, para. E ela afrontando o policial e mal treta ali naquele momento. E aí do nada chega um cara lá de dentro da igreja e fala assim: não, mandaram soltar vocês, mandaram liberar vocês. Aí minha mãe já meteu louco, assim: como assim mandou liberar? Eu não estava presa, eu estou nos meus direitos. Eu falei: mãe, deixa esse cara ir embora. Porque ele começou a apontar com a arma e tal. Gente, uma situação tremenda por causa da comunhão de joelhos. Aí quando os policiais vão embora, eu entro dentro da igreja e quando eu me ajoelho no sacrário, Jesus só me disse uma palavra: você não queria ser crucificado comigo? A gente passou por isso, porque fizemos um ato que está no documento da igreja, de poder comungar de joelhos. Eu fui pregar numa diocese, e quando o bispo estava levando o Santíssimo Sacramento, e um jovem ajoelhou diante de Jesus na Eucaristia, o bispo falou: para com isso, rapaz, levanta. Você tem noção do que nós estamos vivendo? Você pensa que é gostoso para mim falar disso, irmão? Eu preferia falar do amor de Deus, da graça, da misericórdia. Aí as pessoas ainda se interpretam mal. Aí o pessoal está falando mal da igreja. Não estou falando, eu estou contando situações, pelo amor de Deus. Isso é grito de alarme. As pessoas não entendem mais nada. Qualquer coisa nos rotula de louco, de que não tem discernimento. Gente, não tem discernimento. O meu Senhor está sendo ultrajado, está sendo vilipendiado, está sendo cuspido na sua face. E cadê os pregadores profetas para fazer alguma coisa? Não, porque eu vou perder lugar para pregar. É porque eu vou ser perseguido, é porque eu não vou ser bem quisto, é porque eu vou ser abandonado. Eu tenho pena,
dos pregadores que guardaram a verdade na gaveta para ficar fazendo cócega na alma das pessoas e não estão dando o grito do alarme. Todos irão para o julgamento final. Todos irão para o julgamento final. E às vezes as pessoas que estão nos escutando, está faltando orientação na vida dela de doutrina, de leitura dos tempos, de acontecimentos da igreja. E isso a gente está propondo em primeiro lugar uma libertação, porque vai dizer a palavra de João 8,32: se conhecereis a verdade vos libertará. Mas sobretudo, nesta pregação eu vou chamar para a convocação, porque não adianta nada falar se não estiver coadunado com a vida. O discurso ele não tem poder se a vida não é reta, e nós precisamos saber do que está acontecendo, irmãos. Precisamos saber. É muita irreverência. Eu fui um dia numa missão e 2 pregadores, amigos meus, estavam dentro do carro comigo. Atrás do carro, eu e mais 2. Ficou bem apertado, claro. E na frente estava o motorista, e do lado do motorista, um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, com Jesus Eucarístico no colo dele. O que você acha que deveria ser o comportamento de quem estava dentro do carro? Fala aí para mim. Silêncio e adoração. Pois os 2 pregadores ficaram no celular e conversando o tempo inteiro. Quando eles falavam comigo, eu não respondia. Eu falei, deixa eu pregar pelo exemplo, porque como eu disse para vocês, eu sou irado. A minha vontade era falar os seus demônios. Cala a boca. Jesus está aqui. Pregou bonito, prefeito. Ame Jesus, adore a Jesus, é o fogo de Jesus. O que adianta? O cara sobe no palco, faz mau exibicionismo carnal do caramba, e dentro do carro, com Jesus na presença dele, ele ficou no WhatsApp conversando e risada. Você sabe o que Jesus disse para Santa Margarida Maria Lacoque? Que as maiores graças que ela perdeu foi quando ela teve um momento de distração numa adoração. Agora pasme, o que é uma distração, gente? Para Santa Margarida Maria Lacoque, uma mulher que um dia ficou 16 horas de joelho diante da Eucaristia, e que à noite passava mal de ânsia de comungar, ela não conseguia dormir direito pensando na Eucaristia. Essa, Jesus disse para ela: você perdeu graças quando você se distraiu. Mas hoje em dia, meu Deus do céu, quem fica com o coração ferido quando está escutando isso? Agora, sabe qual que é a moda da igreja? Quase todos os pregadores, tudo viraram coach. Eles vão fazer curso de coach. Ele vai lá no Poder da Ação, ele vai para outro lugar. Sabe o que acontece? O discurso dele muda quando ele chega na igreja. Parece que ele descobriu a roda da vida. O infeliz nunca lê um livro inteiro, não fica na madrugada estudando, e aí ele descobre sobre o poder da ação, sobre isso, sobre aquilo, e ele começa a fazer um discurso motivacional. Ele começa a fazer coisa corporal, e ele começa a falar de prosperidade, e aí vai vindo gente, vai fazendo evento, e aí imersão de final de semana, e é R$1.000 para entrar, e só pensa em lucro, e a conta vai enchendo de dinheiro, e eu vou ficando querido pelo povo, porque eu vou tratando de feridas emocionais, e aí quando eu falo a pessoa chora, porque eu pego no interior dela, e Jesus absolutamente abandonado. Quando o Senhor entra no encontro, sabe para quê? Para fazer oração de cura interior. Mas ninguém quer reparar, ninguém quer adorar. Sabe o que o povo católico faz? O povo adora de final de semana, mas eu quero ver a capela da sua igreja, da onde você mora. Se você vai numa tarde para chegar diante de Jesus, você não vai pedir nada não, você vai para amar. Você chega e fala assim: Senhor, eu venho aqui porque o meu coração tem sede de te amar. O Senhor é o tudo da minha vida, a minha vocação é o amor. Quem está querendo isso hoje em dia? O Senhor é abandonado. Eu tenho medo do julgamento final, porque um dia eu falei uma frase numa pregação, não sei se eu estava correto, mas eu preguei isso daí há anos atrás na Canção Nova, nunca mais volto, e disse lá: você será recebido no juízo por Jesus da mesma maneira que você recebeu ele na Eucaristia. Escuta só, a igreja está se perdendo a fé. É comum nós irmos para as dioceses e casais de segunda união, sem um bom acompanhamento, comungar por permissão da autoridade local. Não, você pode comungar sim, porque o Papa Francisco disse. Aonde que está esse documento?
Me mostra onde está isso daí. Aonde que ele falou? Mas não tem isso daí no documento não. E aí vai se tornando o que, pessoal? Um exército de sacrílegos na Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Antes do sacrilégio, tem uma coisa que eu quero falar para vocês que eu fiquei com medo quando eu li aquilo. Eu falei assim: Jesus, é sério isso mesmo? Escute-me aqui essa frase: basta uma Eucaristia para sermos santos. Quem vai dizer isso é uma doutora da igreja chamada Santa Teresa d'Ávila. Ela vai falar assim: por que não somos? Vai comentar o bem-aventurado José Alamã. E ele vai dizer: o defeito não está no alimento, mas em comum. Então, os defeitos são das almas que não estão comungando. E o que tem impedido a santificação? Uma coisa chamada tibieza, que não é nem o sacrilégio. Eu vou chegar no sacrilégio. Você sabe o que é uma alma tíbia? É uma alma sem fervor. Ela não reza com amor, ela não reza com devoção profunda, ela não reza com temor a Deus. Ela faz aquele texto diário dela com um interesse: salvar a alma dela e guardar no inferno. Ela não tem aquela coisa de vamos fazer, vamos salvar a alma, vamos amar Jesus. Senhor, não, ela vai domingo na Santa Missa e ela evita o pecado mortal, não por amor a Deus, por medo de um castigo. Ela lê um livrinho espiritual, mas ele não tem influência nenhuma na sua conduta, é por curiosidade e mera. Ele fica procurando um vídeo no YouTube, não para ele crescer no amor a Deus, mas para ele estar inteirado nas polêmicas que está acontecendo. E essa alma ela não tem fervor. E aí sabe o que Jesus disse de uma alma dessa? Quando uma alma tíbia me comunga, escuta isso daqui, é como se eu estivesse derramando o meu sangue sobre um cadáver. Não tem utilidade nenhuma. Aí você imagina uma pessoa morta, ela não tem mais alma. O que tem ali? Um corpo físico. E aí Jesus vai dizer para Santa Margarida, a grande esposa da reparação: quando uma alma me comunga em tibieza, é como se eu estivesse derramando meu sangue sobre o cadáver, não tem utilidade. Então é por isso que quando eu comungo, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer essa tristeza, eu não consigo modificar o meu comportamento, o meu casamento no melhor, eu não consigo ser o melhor pai. A tibieza impede o fruto da vida espiritual, que é a santificação, a filiação divina. Agora, meu irmão e irmã, a questão aqui não é que as pessoas estão comungando em estado de tibieza. A questão aqui é que tem um exército de pessoas comungando em pecado mortal. Eu vou pregar nos meus amigos por aí. Quantas vezes eu já fiz a pergunta: quantos anos que você não confessa? Aí eu falo 15 anos. Um monte de gente levanta a mão. Eu lembro que eu fui pregar num grupo, tinha mais de 1000 pessoas, todo mundo rezando em línguas, cantando, uma alegria que parecia que aquele lugar era o céu. Só que tem uma palavra na Bíblia que vai dizer em 1 Samuel 16:7: o homem vê a face, mas Deus vê o coração. Só Deus sabe o que está ali dentro daquele coração humano. E aí eu perguntei: quanto tempo você? Uns 15 anos. E levantava numa tranquilidade, num sorriso. 10 anos. Repousando no Espírito. Eu falei: mas que tempo de repouso que é esse? Eu falei: que trem de oração de língua que é essa, meu Deus do céu? Se vai dizer em São João capítulo 16, versículo 8, que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo a respeito do pecado. O Espírito Santo é chamado na Bíblia de luz. Quando ele entra numa alma que não está em estado de graça, ele mostra o pecado e conduz a pessoa para o arrependimento e imediatamente a confissão. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela sente dor por ofender a Deus. Eu falei: tem muita gente que parece que está rezando em línguas, mas é só balbúcia de palavra, gente. Acredite no que eu estou dizendo, pode ser polêmico no que eu estou dizendo. Então, por favor, depois você me chama no intervalo e me explica como uma pessoa está lá 15 anos sem confessar, 10 anos sem confessar. Isso para mim é diabólico. Não tem nada de espiritual nesse negócio, porque o sacrilégio, segundo Jesus disse para Santa Brígida, é o maior crime feito contra nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, você quer ter uma noção do que é um sacrilégio? O padre Chiavarino vai dizer que na época da perseguição dos cristãos,
Eles castavam um mártir que estava em estado de putrefação. Você tem noção do cheiro de um corpo em decomposição? Eu não sei porque eu nunca senti, mas eu já senti cheiro de animal em decomposição. É horrível, horrível. E aí ele catava um corpo desse, amarrava num pedaço de pau com corda diante de um cristão que não estava para negar Jesus. E aí ele colocava nariz com nariz, boca com boca, testa com testa. Agora você imagina. Você imagina o cara que estava ali defendendo a causa do nosso Senhor Jesus Cristo diante de um morto, com a pele destruída, os vermes tudo comendo, aquilo passando para o corpo dele, ele sentindo aquele cheiro e um tipo de morte desse nível, de catar a contaminação do estado de putrefação do outro corpo, o sofrimento dele. Você desejaria uma morte dessa para o seu pior inimigo? Sim ou não? O padre Guiabarino, gente, vai dizer que quando uma alma comunga em estado de pecado mortal, é como se ela estivesse fazendo aquilo com Jesus Cristo, mas num grau muito maior. Diz que também na igreja perseguida eles catavam os cristãos e amarravam dentro de um saco cheio de cobras e escorpiões. E o cristão ficava ali, sendo enrolado, comido pela cobra e sendo picado pelo veneno do escorpião e morrendo no meio daquele negócio nojento, cheio de bicho. E falou que isso que é uma comunhão sacrílega. E qual que é a punição para a comunhão sacrílega? Aquilo que vai dizer São Ciro de Jerusalém, quando uma alma comunga sacrílega, ela comunga Cristo e a Satanás. O que acontece no mundo espiritual? Cristo é crucificado e Satanás, ele reina na vida da pessoa. Ele reina na vida da pessoa. Você tem noção? Você vai domingo numa Santa Missa, tem uma fila extensa de almas indo comungar, imensas filas, todos indo comungar. Agora eu pergunto para você, que fila que é a maior? A da confissão ou a da comunhão? Isso está muito esquisito, porque a fila da confissão deveria ser muito maior, porque Padre Pio dizia, se Deus que vê mancha nos anjos, o que não verá em nós? E por que as almas não estão confessando? Por causa que não tem doutrina. Tem muitas igrejas que você chega para confessar e o padre fala, marca o horário. E se a pessoa confessa na segunda-feira e morre? Ela vai para o inferno por causa de uma negligência. Antigamente, o padre ordenava para dar sacramentos. O que é normal hoje em dia? Você vê padres cantores indo fazer cruzeiro católico. Vê se alguém confessa num lugar desse. Eu quero estar lá porque o padre é lindo, porque ele é gostoso, porque ele usa uma calça justiça. Estão pervertendo os nossos sacerdotes. Satanás entendeu muito bem a batalha espiritual. Pega os pastores que as ovelhas serão feridas. E aí sabe qual é o nosso problema? Nós somos maravilhosos para criticar. Mas quem aqui que reza o rosário de jeito pelos padres? Quem comunga pelos padres? Quem faz um jejum pelos padres? Eu e você, no julgamento final, a gente vai dar conta de cada vez que a gente criticou um padre e não rezou por ele. Porque as nossas orações devem ser totalmente direcionadas. Você já pensou o que seria da sua vida sem um padre? Você não teria sacramentos, você não teria perdão de pecado, você não teria Jesus vivo para comungar. Meu Deus do céu, Santo Afonso Maria de Ligório dizia que o sacerdote é quase um Deus pela dignidade que ele tem. E o que fizeram com os nossos sacerdotes hoje? Jogaram na lama, destruíram. Quantos sacerdotes que nós temos que estão verdadeiramente mundanizados, e a gente olha isso e não se preocupa. Meu Deus do céu, São Francisco de Assis dizia, se eu ver um padre ou um anjo, primeiramente eu vejo a mão do padre, porque o Deus a quem o anjo adora é o sacerdote que ele traz. São João Crisóstomo diz que quando nós comungamos em uma miríade de anjos ao nosso redor, aqueles anjos que vêm para adorar Jesus que está em nós, é o sacerdote que nos dá. Meu Deus do céu, Padre Júlio, eu te peço um favor, levanta nesse final de semana uma legião de intercessores pelos sacerdotes da nossa Assembleia. Padre Júlio, socorro, Padre Júlio, nos ajuda, pelo amor de Deus. Eu vou dizer uma frase: vossos aplausos são como as folhas de uma árvore, mas o que de vós se espera não são folhas, mas sim frutos, irmãos. Por favor, se você bateu o palmo é porque você está entendendo nesta pregação a necessidade que nós temos de maternidade espiritual, de adotar padres. Senhor, eu quero rezar por esse padre, que ele seja santo, que ele seja temente a Deus, que ele seja casto, que ele seja de doutrina. Você imagina que encrenca para o inferno 50 padres Paulo Ricardo no Brasil? Aí Satanás está enrolado, hein, né?
E seminaristas vieram falar para mim que foram embora do seminário. Sabe por quê? Porque a psicóloga do seminário mandava eles se masturbar. Porque eles estavam rezando muito rosário e o formador do seminário mandava ele jogar videogame e o bolinho brilhar. Você está achando que a gente está com brincadeira? É? Esses seminaristas perderam a vocação, eram almas puras, cândidas, limpas, tá? Foram expulsos do seminário porque rezavam. Agora vai lá com santidade no seminário para querer rezar. Olha o que acontece. Não tem que rezar somente pelos padres, irmão, tem que rezar pelos nossos seminaristas, porque o aparelhamento está feito. Abra os olhos. Eu não sei se é verdade, mas o padre Duarte Lara disse na canção nova que o anticristo já está vivo e disse que ele já está no meio de nós. Eu não sei se é verdade, mas ele disse isso daí lá. E aí ontem eu vinha na conversa com o irmão Luiz dentro do carro. O irmão Luiz acredita que Jesus está muito próximo de voltar. Eu não tenho tanta certeza como ele, mas uma coisa eu digo. Eu estava lendo um livro hoje, e eu até depois queria falar para você. É um livro de um teólogo americano. Eu quero lançar ele, mas eu não tenho dinheiro. Depois eu quero lançar uma proposta para vocês, porque só a tradução dele me sai R$4.000. E aí tem os sortes. Que livro cabuloso! Mas falando sobre a punição, o castigo, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, fim dos tempos, anticristo, tremendo! E aí o cara que traduziu, que me mandou para ver se eu quero fazer contrato com ele da editora, citou o que Jesus disse para Santa Faustina. Que Deus tinha levantado Santa Faustina para preparar a segunda vinda dele, e que se fosse fiel, ele iria levantar a centelha que ia preparar a segunda vinda dele da Polônia. Quem que é? Papa João Paulo II, meu Deus do céu, o Papa da Imaculada, o Totus Tus Maria, e vai aplaudir São João Paulo II. E quanto foi que Santa Faustina morreu, irmão Luiz? 38. Em 1938 ela morreu, e Jesus já tinha decretado que ia levantar para preparar a segunda vinda. Só que antes da segunda vinda tem que ocorrer o grande sacrilégio, a abominação da desolação, a destruição da missa, o sacrifício oblativo cotidiano que vai cessar durante 1 ano e meio. E sabe, se você não tiver uma alma eucarística, se você não resolver virar santo, abandonar os pecados, se você não disciplinar o seu tempo, se você ficar nessa praga de Instagram tantas horas por dia, Instagram, WhatsApp, Facebook, se você não disciplinar a sua vida, se você não rezar, se você não pedir para Nossa Senhora muito dom da perseverança final e uma alma totalmente eucarística, a coisa vai acontecer. E sabe o que vai acontecer com a sua alma? Você nem vai sentir, você nem vai sentir dor. As coisas do anticristo que vai vir dentro da igreja, porque Nossa Senhora em Salete disse uma coisa, hein? Roma perderá a fé e será a sede do anticristo. Vocês estão escutando isso? Essa profecia foi aprovada por um mundo. Foi tanta guerra dentro da igreja para essa profecia vir à tona, mas houve tanta maracutaia para calar Nossa Senhora em Salete, e que o grande alvo do anticristo é atentar contra o próprio Cristo na Sagrada Comunhão. Se você não estiver vivendo no amor, você não vai sentir a dor. E aí eu vou falar uma coisa para você. O dano principal que nós iremos correr é a perda da salvação das nossas almas. E feliz daquele que tiver o dom de derramar o sangue pelo Santíssimo Sacramento. Mas uma coisa eu digo para vocês: vamos amar a Jesus? E irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O grande mérito do nosso amor a Jesus não vai ser amar na consolação. As almas heróicas desses tempos, sabe como vai ser? É quando você não tiver um pingo de desejo, quando você não tiver um pingo de vontade, você estiver rodeado de demônios, tentações das piores, cansaço, fadiga, eu não quero ir de jeito nenhum. Aí você bate o pé no chão e vai dizer Joel 4,10: mesmo enfermo, diga eu sou guerreiro, eu vou. É aí que vai ser a grande prova. Porque as almas que mais amaram Jesus não amaram na consolação, amaram na desolação. E a gente está parecendo às vezes espírita e protestante, porque a gente foi educado numa fé de sensibilidade. O sentimentalismo é um inimigo profundo da fé, da vontade e da razão. Porque tem católico que quando está sentindo coisa gostosa vai, quando não está sentindo não vai. Que tipo de amor minguado que é esse, meu irmão, minha irmã? Isso daí não é amor genuíno e verdadeiro. Isso é interesse, porque quem não gosta de chorar por Jesus?
Jesus. Eu amo. Quem não gosta de ser consolado? Só que na hora da consolação, é Jesus que faz a gente caminhar. E na hora da desolação, é muitas vezes nós que provamos o nosso amor por Jesus numa decisão profunda de amá-lo. Você acha que era gostoso para o Padre Pio apanhar todo dia do demônio, gente, antes de celebrar a missa? Chegava com o supercílio arrebentado. Você acha que era gostoso para o Curadars quando o demônio botava fogo na cama dele e batia nele também? Quando os cristãos eram perseguidos, como o cardeal Vantuante ficou preso. Quantos anos que ele ficou preso celebrando a missa na palma da mão? Foi mais de 10 anos. 13 anos celebrando a missa na palma da mão, preso pelos comunistas. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem que amar Jesus. Eu não sei nem se eu consegui falar tudo que eu tinha que falar, mas eu quero falar um negócio para vocês aqui agora. Vocês precisam. Por que falou com o violãozinho no final da pregação? Não me abandone, não. Quando pelos fins de 1848 teve de acompanhar a cunhada enferma, que de liteira, com breves etapas, regressava de Bruxelas para Madrid, Jesus lhe disse, depois eu vou ver o nome dessa santa: se fizesses o possível para estar comigo todos os dias, eu não te faltarei nunca. Jesus pediu para essa alma a comunhão diária, para ela não perder Jesus diário por nada. E olha o que Jesus disse para ela: se fizeste o possível para estar comigo todos os dias, eu não te faltarei nunca. Eis que estarei convosco todos os dias. Se nós tivermos uma firmeza com Jesus, a gente vai sentir um consolo sobrenatural violento, que não é possível a natureza humana. É quando você olha para o santo e fala assim: como que ele consegue isso? Né? João 15,5, irmãos. Sem mim nada podeis fazer. Não é como ele consegue. Ele consegue viver em São Paulo. Ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Ó meu esposo diletíssimo, desejo tanto gozar de vós, que se estivesse morta, assim me parece, ressuscitaria para receber-vos na Sagrada Comunhão. Isso daqui vai dizer Santa Catarina de Gênero. Olha os santos da sua igreja católica. O pessoal deixa de falar sobre isso daqui no sínodo para falar da Greta. Quem viu meu vídeo da Greta aí, levanta a mão? Ambientalista, financiada por um abortista, colocado no sínodo, que modelo de protagonismo do jovem. Para, que é isso? Não, é uma piada de mau gosto esse negócio. Isso aqui, ó. Não que nós não devemos defender a natureza, mas calma aí, no sínodo, Jesus ficou do lado de fora. Expressão digna de um anjo de Santa Margarida Maria Lacoque: tanto desejo o símbolo da comunhão que, se fosse necessário para recebê-lo, caminhar de pés descalços através de uma estrada de fogo, seria isto nada em comparação com a privação de tamanho bem, porque nada existe que me cause tanta alegria como alimentar-me deste pão de amor. Expressão digna de um anjo, essa de Santa Maria Madalena Sofia Barati, a qual, falando às suas religiosas, dizia-lhe: ah, minhas boas filhas, se compreendêssemos a grandeza do amor de nosso Senhor, atravessaríamos um mar de fogo para possuí-lo. É tal amor o próprio paraíso sobre a terra. E noutra circunstância, uma comunhão, não é ela infinitamente mais preciosa que o universo inteiro? A gente tem que falar: você sabe o tamanho do universo? Eu já meditei sobre esse negócio do tamanho do universo. É muito. Não tem nem o que falar. E uma comunhão vale mais que o universo inteiro. Expressão digna de um anjo, essa de Santa Maria Madalena Postel, que durante 80 anos consecutivos recebeu diariamente a Santa Comunhão, cerca de 30 mil comunhões, e com transporte de amor ela recomendava: minhas filhas, não vos priveis jamais sem necessidade da Sagrada Comunhão. Se algum pecado vos impede de fazê-la, sede bastante humildes para pedir confissão, mas por favor, nunca fiquei afastada da Santa Mesa. Mas tanta palavra, uma mais linda do que a outra. Agora veja bem, meus queridos católicos, eu vou encerrar agora esta pregação. Eu fui uma vez fazer uma pregação numa diocese do Paraná, acho que era Londrina, e nesta pregação teve uma adoração depois, e Jesus me disse uma coisa ali tão bonita naquela adoração. O Senhor me disse: eu vou conceder a algumas pessoas sentir
a minha dor por não ser amado na Eucaristia. Gente, teve uma menina que ela só não uivava diante de Jesus por um costume, mas ela fazia uns respiros e você via que não era teatralizante, porque foi uma coisa imediata. Deus deu a graça. E essas experiências marcam as nossas vidas e pode produzir um efeito de amor profundo depois disso tudo que vocês escutaram. Vamos pedir nesta hora de oração agora uma graça fortíssima para poder amar a Jesus e reparar a Jesus. Eu quero junto com você, porque eu sou da mesma família que você, amém? Nós somos uma família católica. O exército dos combatentes da Imaculada tem que ser um exército eucarístico. Eu quero pedir para o Padre Júlio levantar nesse retiro o exército eucarístico de reparadores do amor para proteger a honra e a glória de nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Viva Jesus na Eucaristia! Se é para Jesus no Santíssimo